Jesus Cristo é a fonte de toda a criação. Cristo, o verbo dinâmico, trouxe da criação, trouxe à existência o que não existia. Tudo foi feito por meio dele, e nada foi feito sem ele. Ele tudo fez. O coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Então faz sentido pensarmos numa coisa: o nosso objetivo, o meu e o seu, é glorificar a Jesus, a Cristo. Precisamos tributar a Ele tudo que é devido. Esse é o papel da igreja. A igreja está aqui para isso, para glorificar o Pai. Então é para isso que a gente vive. Faz sentido pensarmos que a criação existe para glorificar o seu Criador. Você já parou para pensar? Qual é a origem do universo? Que poder trouxe o universo à existência? Existe mais do que um mundo nesse universo? Existe a dimensão física e espiritual do universo? Qual é o propósito da criação? O que mantém o universo funcionando? Quais são os fundamentos deste mundo? As grandes questões da vida, Paulo responde todas elas. Todas. O apóstolo Paulo vai responder todas essas perguntas. Essa semana, na verdade semana passada, eu estou terminando minha faculdade de História. Eu inventei isso na minha cabeça, gente. Estou terminando a faculdade de História. E lá em casa eu tenho 3 crianças, não tem como você parar no lugar com uma música de fundo e você ficar estudando, né, gente? É impossível. Como é que a gente estuda? Lavando louça. Lavando louça. O que eu botei? Eu botei meu celular, escutando a aula, e comecei a lavar louça, escutando a professora da faculdade. E a professora falou assim: não, nós acreditamos na teoria da evolução, que o caos trouxe uma ordem, e que o homem também, ela começou a falar que o homem também veio do macaco, e começou a falar com uma veemência, com uma convicção. Sabe quando te dá uma revolta? Dá vontade de você sentar dentro do celular. Sim, tem uma revolta tão grande. Como é que ela fala isso com toda a veemência? E é interessante que todo o fundamento dessa teoria vem de um livro chamado A Origem das Espécies, publicado em 1859 em Londres, por Charles Darwin. Esse livro mantém mais ou menos que 800 verbos do futuro do subjuntivo, dizendo assim: suponhamos que o caos trouxe uma ordem. Suponhamos, meus irmãos, o verbo se fez carne, Cristo criou todas as coisas. É para Ele. Nós não acreditamos nisso, é para Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. E cadê os jovens? Nós precisamos entrar nas universidades e pregar sobre Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é uma emanação, Ele não é um ser criado, Ele é o verbo dinâmico de todas as coisas. O mundo não tenta atacar aquilo que é morto, mas aquilo que está vivo. Por que eles não atacam então Maomé? Por que eles não falam de outros deuses pagãos de Atenas? Porque eles sabem, e no fundo, aquilo que nós cremos existe. Ele sempre existiu, é eterno. Sempre. Pense comigo agora. Se de fato Cristo, se compreendemos que Cristo é o Criador de todas as coisas, então precisamos contemplá-lo no seu poder, na sua misericórdia, e nos deleitar na sua graça. Nós colocamos a nossa confiança em todas as coisas. Confiamos em um bisturi de um médico ou de um dentista? Confiamos. Existem profissionais qualificados para isso e nós confiamos. Sim ou não? Por que não confiar num Deus
que fez tudo, que fez os céus e a terra. Jesus não foi criado, Ele é o Criador. Ele não teve origem, Ele é a origem de todas as coisas. Foi Ele quem lançou os fundamentos da terra, foi Ele quem espalhou as estrelas no firmamento, foi Ele presiste todas as coisas. Antes de tudo começar, Ele já existia eternamente em sintonia com o Pai, com o Espírito Santo. Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Ele não é autoexistente, Ele existe autossuficiente. Ele não depende da criação. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é a videira verdadeira, Ele é a ressurreição da vida, Ele é o verbo da vida, e é para Ele. Receba a sua glória, Pai. E se a gente consegue compreender o que Paulo está dizendo, porque esse livro você precisa ler de joelhos. Esse texto a gente precisa ler de joelhos. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou contar isso de novo, porque faz sentido. Quando eu era adolescente, eu cresci num lar sem pai. Como vocês já sabem, alguns já conhecem minha história. E eu lembro que quando eu ia na escola, eu via os pais levando os seus filhos, buscando os seus filhos na escola, e eu não conhecia Jesus, aquilo mexia tanto comigo, eu sentia que tinha um vazio no meu coração. Eu achava linda aquela cena do pai buscando o filho na escola, dando aquele abraço. Que era tão lindo ver aquilo. Minha mãe fez de tudo para me dar o melhor e cuidar de mim. Quando eu conheci Jesus em 2005, numa igreja batista muito tradicional, eu recebi a paternidade de Deus. Eu me sentia abraçado por Jesus. Eu me sentia cuidado de Jesus, como eu me sinto hoje. Por que eu estou te contando essa história? Você não é fruto do acaso. Você não é um amontoado de células. Deus conhece, Jesus conhece a quantidade de fios de cabelo que você tem. Você não é um fruto de um erro. Ele conhece, Ele te formou do seu jeito, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Preste atenção no que eu estou te falando. Quando você está perto dEle, você consegue contemplá-lo, você consegue adorá-lo. Porque se Ele é o Criador, Ele está perto da sua criatura, da sua criação, e somos nós. Somos os filhos por adoção. Você não é um amontoado de células. Sabe por que muitas vezes você se sente perdido? Você não consegue entender o propósito da sua vida? Sabe por que muitas vezes você fica tão confuso de si mesmo? Sabe por quê? Porque você está longe do Criador e você não consegue adorar. Se o Criador fez todas as coisas, Deus colocou no seu coração a eternidade. Presta atenção nisso. Todos nós temos a eternidade aqui dentro. E quando nós não adoramos a Deus, nos tornamos inquietos, indefesos, nós nos tornamos perdidos. E quando a gente conhece o Criador e desfruta de uma vida de adoração, nós conseguimos compreender a nossa existência, o sentido, o propósito, aquilo que todo mundo fala da identidade. Então, por que muitas pessoas adoram tantas coisas? Porque o homem é um ser insaciável, e quando ele não conhece o seu Criador, ele começa a adorar coisas, porque dentro de si tem uma eternidade que ele não consegue compreender. Então, nós juntos precisamos viver uma vida, um estilo de vida de adoração. Isso faz todo sentido para conseguirmos compreender o sentido da vida, da existência. Às vezes ficamos em dúvida sobre o que nós devemos fazer e qual o propósito da vida. Você nasceu para adorá-lo. Você nasceu para se relacionar com Ele. Dê o seu tempo de adoração.
Viva uma vida de adoração.